Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexões Ribeirão. O nosso encontro aqui na multiplataforma Tati e também pelas nossas redes sociais, pelo nosso blog, né? Sempre trazendo um convidado todo especial para a gente estar conversando, estar dialogando, né? Estar tratando de uma temática aí que está na ordem do dia, seja da cidade, seja do país, né? Enfim, e hoje nós temos a grata satisfação e uma alegria muito grande de estarmos recebendo aqui o nosso querido jornalista João Carlos Borda. Ô, meu querido Borda, bem-vindo! Tages, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você, há tanto tempo que nós esperávamos por esse encontro. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Borda, mas que bom tê-lo aqui hoje com a gente, né? Ô, Borda, você é gaúcho de Uruguaiana, né, tchê? Torcedor do Grêmio, né? Enfim, tem uma carreira brilhante, assim, uma formação e uma atuação profissional multifacetada, né? Você começa aí como cientista social, foi seu primeiro curso na PUC de Campinas, Ciências Sociais, né? Depois você se forma em jornalismo, se envereda por esse labirinto aí do jornalismo investigativo, né? Fazendo belíssimas reportagens que nós aqui em Ribeirão Preto tivemos aí a felicidade de acompanhar, né? Enfim. E você se projeta nacionalmente através da Globo, né? Com reportagens aí, pegando principalmente questões ligadas à corrupção na administração pública, né? Na política. Bom, eu queria saber, Borda, só para a gente começar a esquentar aqui a nossa conversa, né? Afinal de contas, o Borda hoje, ele é mais o quê? Ele é um escritor, ele é um jornalista investigativo, ele é um cientista social, né? Ele é alguém também que se envereda agora nos estudos da área de direito, afinal, ou é tudo isso ao mesmo tempo? Bom, eu acho que eu sou um marinheiro que navega pelo conhecimento e que busca esse sabor da vida, né? Que é de descobrir. Então, eu sou um sujeito já constituído dessa força muito grande que é conhecer, descobrir, prospectar e viver a aventura que a vida pode nos permitir. Então, eu não tenho para comigo, desde a minha formação, qualquer resistência a conhecer as coisas, a descobrir como tudo funciona na sociedade. E o meu olhar, por mais que seja jornalista e agora um eventual operador de direito, continua sendo na sociedade. Eu tenho um olhar muito social para tudo que acontece. Ô, Borda, eu tenho ultimamente acompanhado muito a programação aí da Nova Brasil, né? Com a transmissão aqui também pela multiplataforma Tati, né? E tem visto ali a sua participação, a sua atuação, né? Afinal de contas, posso dizer, e as suas análises aí, principalmente no campo da política nacional, né? Eu posso dizer que você tem uma preferência nesse campo do jornalismo, pelo jornalismo na área política, na área de investigação dos fatos políticos, enfim. Posso dizer isso ou não? Você tem outras preferências? Eu acho que, na verdade, a minha profissão como jornalista vem numa escalada que passa, num primeiro momento, pela compreensão e divulgação de fatos relacionados à violência urbana, transita pela corrupção e, inevitavelmente, cai na política, porque eu vejo nesse tripé uma aliança muito forte. Então, quando você tem uma corrupção no Brasil como tal, você tem uma organização criminosa agindo e você tem também um impacto social. Então, eu acho que essa costura de corrupção, violência e agora um olhar mais político se fecha em torno da mesma situação que a gente vive. Exato, exato. Ô Borda, agora, atualmente você está atuando, né, em diversas frentes, né? Frentes diferentes. Durante um certo período, você era jornalista lá na IPTV, né? E isso eu acho que foi muito importante para a sua projeção, para a sua carreira, um jornalismo profissional de qualidade, né, que todos nós reconhecemos muito, principalmente quem te acompanha mais de perto aqui em Ribeirão Preto, na região, né? Agora, hoje você tem aí outras perspectivas. Por exemplo, levar para o campo da literatura todo esse acúmulo de conhecimento que você teve no jornalismo, não é isso?
inclusive Perfeito. com a abertura de 2 portais que está aí sendo trabalhado. Fala um pouco dessas atuais perspectivas, que não deixa de ser ainda no campo da comunicação, da educação também, né? Perfeito. Hoje eu me apresento como um empresário de comunicação. Então, eu criei uma editora a partir dos livros que eu comecei a publicar e da demanda que ocorreu em relação a isso, e criei também um portal de notícias que deve começar agora em fevereiro, março, enfim, já está pronto, não é um projeto tão somente, mas é uma ideia concreta. E nós também estamos, eu e um parceiro, produzindo um portal voltado para a área de direito. Então, são prospecções profissionais que vão nos levando para outros setores, mas que ainda mantêm uma base na comunicação. E comunicação é tudo, né, o João Borda? Eu acho que comunicação não é uma temática pertinente só à área de jornalismo propriamente, né? O professor tem que se comunicar, né? O político tem que se comunicar, não é isso? Então, essa questão da comunicação é alguma coisa que perpassa as diferentes áreas profissionais, por exemplo, né? E você hoje, como um ex-aluno, né, de jornalismo, hoje é formado, toda uma carreira brilhante nessa área, mas, ao mesmo tempo, que continua estudando direito, né? Então, continua com essa questão também aí da formação, da educação, etc. O que você acha da formação atual na área de jornalismo? Ela está condizente com as necessidades? Os novos jornalistas que têm saído aí das faculdades, eles estão conseguindo alcançar e conseguindo agradar realmente o público ávido, né, de boas notícias e de notícias qualificadas? Como é que você está analisando essa questão da formação? Tajas, eu acho que o jornalismo brasileiro, sobretudo, está no divã. E nós temos um problema sério de formação e uma confusão que se dá na prática em relação ao jornalismo convencional, aquele jornalismo institucional, com o jornalismo da fake news, das redes sociais e do jornalismo que às vezes eu chamo de deslumbrante. Então eu vejo hoje muitos jornalistas, eu sou um crítico, né, pontual em relação a isso, que fazem da exposição pública uma ponte para se comunicar com o seu público, que na verdade é falsa. O jornalista ele tem, e ele precisa reconhecer, o compromisso social. Eu não apareço na televisão só porque a minha carinha é bonita, eu não impresso a minha voz para a rádio porque eu quero agradar alguém. Eu faço do jornalismo um ofício de construção. Isso não está claro desde a formação do aluno. Você está tocando numa questão aí muito séria, né? Que se a gente for aprofundar mais, a gente pode, né, acabando tecendo aí outras críticas em relação ao jornalismo aí profissional, das grandes mídias, por exemplo, né? Perfeito. Borda, eu queria saber, a grande mídia, ela não joga muito com a questão política no sentido de tirar algum tipo de benefício, algum tipo de influência na administração pública? O que você acha disso, né? Eu vejo, por exemplo, a grande mídia, eu acho que, né, tem grande responsabilidade aí pelo impeachment da ex-presidente Dilma, pela condenação do Lula, né? E hoje eu estou vendo a grande mídia também fazendo de tudo para poder desconstruir, né, a imagem e as propostas aí do Bolsonaro, né? O que você acha? Tem uma vertente de correção, quer dizer, é uma caminhada que é correta do ponto de vista ético, né? Analisando a questão na área da comunicação? Eu tenho para comigo que a gente tem sempre vários Brasis, e nós temos também várias mídias. O que isso quer dizer? Significa que você tem as situações movidas por seus interesses. As grandes emissoras de televisão no Brasil, que é, né, o nosso recorte, são empresas, vivem do faturamento, vivem do lucro e, claro, têm os seus interesses e as suas estratégias. Eu não consigo ver nas empresas de comunicação uma completa imparcialidade, uma completa submissão ao compromisso de jornalismo. Elas têm, sim, o compromisso para com o seu lucro. E isso vai ao balanço, ao reboque do que é conveniente ou não. Como você falou, nós tínhamos uma Globo, né, especificamente em relação ao Lula e à Dilma, durante aquele processo de pré-impeachment, com um comportamento movida pelo que o Sérgio Moro e a sua turma mandavam. Então, aí a Globo batia no Lula e na Dilma, e isso foi delineando um cenário para se chegar ao impeachment.
Hoje, por outras razões, você tem uma Globo batendo no Bolsonaro e querendo se mostrar isenta, querendo dizer que sempre foi uma emissora sem qualquer viés de conveniência. Então, eu tenho para comigo que os meios de comunicação aqui no Brasil balançam e dançam conforme a música e seus interesses. Eu acho que isso aí, né, para quem tem uma postura mais ativa, né, na recepção da notícia, né, dá para perceber, né, isso que você está falando muito bem, né? Mas, por outro lado, você tem esse interesse mais geral das grandes emissoras, a grande mídia, que é um interesse mais empresarial do que um interesse de serviço público, vamos dizer assim, mas você tem a atuação localizada, pontual, dos profissionais da imprensa, dos profissionais da mídia, né? Mas e aí, você acha que é possível conciliar essa questão do jornalista querer fazer um trabalho pautado aí pelo compromisso, pela ética, e de repente isso não tem aí uma trombada, né? Não sei se você já passou por essa experiência, mas gostaria que você falasse um pouco disso. As pessoas acham que uma linha editorial é algo que é afixado num cartaz para que todos os jornalistas saibam o que a empresa pensa, o que a empresa deseja e o que ela espera da comunicação. Na verdade, a linha editorial é intrínseca e ela vai muito pelo que o jornalista tem de feeling, de sensibilidade para captar o que o seu veículo quer naquele momento. Hoje, fazendo uma leitura de alguns veículos de comunicação, você vê que aqueles comentaristas estão alinhados naquele momento com o que as suas empresas querem e pretendem. Então, você tem, de um lado, um pessoal que tem um discurso mais de oposição ao Bolsonaro e tal, mas você tem também outros veículos de comunicação com jornalistas escancaradamente defendendo o Bolsonaro. Então, os jornalistas, eles têm como característica, esses jornalistas mais experientes, essa capacidade de percepção. Então, eu vejo que muitas vezes não é necessário que o dono chegue e diga, pare, não é mais assim, vá para lá. A sensibilidade é algo ali que é compartilhado naturalmente. Acordamos hoje com essa notícia aí do entreveiro do Dória com o Constantino, né? Que é um jornalista aí bastante conhecido pelos seus posicionamentos, etc. Né? Afinal, a boa abordagem do ponto de vista de um jornalismo, né, profissional, como é que deveria estar comunicando essa disputa, que na verdade é uma disputa política, muito maior até do que essa briguinha entre duas figuras aí, duas personalidades aí conhecidas? Bom, eu particularmente acho o Constantino deplorável, eu acho que ele faz um antijornalismo. E quando eu falo assim, não vai meu argumento em defesa do Dória, eu também não gosto do Dória. Então, eu acho que o Constantino, para mim, é o exemplo do péssimo jornalismo que nós temos no Brasil. Pois é, mas a gente fala muito das fake news, né? Temos abordado muito essa questão, essa temática aqui nos programas, nas entrevistas aqui do Conexões. Agora, quando você tem as fake news transitando aí pelas redes sociais, é uma coisa. Agora, quando você tem a fake news sendo usada, explorada e manipulada diariamente pelos próprios veículos, né, de comunicação e por esses jornalistas aí que têm uma entrada muito forte na sociedade, como o Constantino, como é que você vê isso? Não é a mesma coisa, né? Isso é um perigo, porque fake news na cabeça de muita gente é aquela que vem pelo WhatsApp anonimamente. Mas quando você vê um formador de opinião, um Constantino, defendendo essas coisas, é estarrecedor. Ele mesmo foi capaz de dizer que se a filha fosse estuprada, culparia ela e não o estuprador. Então, é um absurdo, esse é um negócio lunático, doido, inadmissível. Por isso foi até chamado de terraplanista aí pelo Dória, né? Mas eu gostaria agora, Borda, de falar um pouco mais aí da política atual que nós estamos vivendo, né? Nós acabamos de ter aí a vitória dos candidatos do Bolsonaro, tanto à presidência da Câmara dos Deputados, quanto também na presidência do Senado, né? E eu vi uma abordagem sua muito interessante aí na Nova Brasil outro dia, né? Conversando lá com o Igor, e a que estava sendo colocado, vocês estavam discutindo ali, era o seguinte, afinal de contas, né? Esse meio aí do centrão, do bolsonarismo, bastante conhecido para quem já acompanha a política há muito tempo, né? O que aconteceu aí na eleição da Câmara e do Senado, né, com a vitória do centrão,
Afinal, quem comprou quem? Foi o Bolsonaro que comprou o Centrão ou o Centrão que comprou o Bolsonaro? Né? Foi uma negociação. Né? Na esteira dessa pergunta, eu avanço um pouco e diria: quem vai comer quem? O Bolsonaro come o Centrão ou o Centrão come o Bolsonaro? Porque diante desse acordo com duas forças muito parecidas, não dá para a gente imaginar uma sintonia. O Centrão já é marcadamente histórico por sempre querer mais, por ter um apetite voraz. Já pediu ao Bolsonaro 3 ministérios e provavelmente vai levá-los: o da pesca, o talvez da cidadania e também o Ministério da Cultura. Então, ele deve pegar esses 3 ministérios. Além disso, o Estadão fez essa denúncia, os caciques do Centrão levaram aí uma montanha de dinheiro para que fossem favoráveis a essa votação na Câmara. Então, a gente tem, de uma forma resumida, aquele contexto que o Bolsonaro sempre criticou. E o próprio general Heleno chamou o Centrão de ladrões. O Centrão, disse o general Heleno, que é o assessor direto do Bolsonaro, é um grupo de ladrões. Agora vem o Bolsonaro, abraça o Lira e o Pacheco lá no Senado e viram amigos. As pessoas que seguem o Bolsonaro vão me criticar e vão dizer: mas essa é a arte da política. E eu sempre digo assim: a arte da política é a arte de costurar acordos, desde que isso não vá contra a coerência. Um homem que se elegeu levantando a bandeira de que começava uma nova política e repete tudo o que ele fez, porque ele fazia parte do Centrão durante 30 anos, não pode ser um homem que mereça o respeito ou qualquer reconhecimento. Borda, mas diante agora desse último fato aí, né, um certo fortalecimento político aí do Bolsonaro, com a eleição dos seus candidatos e tal, como é que você vê a perspectiva a curto e médio prazo aí da evolução política do país? O que você está esperando daqui para frente? Eu imagino que o Centrão vai, num primeiro momento, provavelmente durante todo esse ano, segurar a barra do Bolsonaro mediante esses acordos e essas negociações. Eu acho que, pelo menos agora, o Bolsonaro não tem motivo para dizer que a Câmara travava qualquer mudança no Brasil, qualquer reforma. Nisso ele vai encontrar um terreno pavimentado. Porém, não acredito que essas mudanças possam impactar a economia brasileira. Nos venderam por tanto tempo a ideia de que a reforma da Previdência seria a solução para o Brasil, que a reforma trabalhista geraria muito emprego. Eu vejo cada vez mais gente desempregada e uma precarização do mercado de trabalho. Então, nós fomos vítimas de 2 grandes mentiras. Reforma trabalhista ferrou todo mundo, ajudou apenas os militares e policiais atrelados ao governo. A reforma trabalhista ferrou o trabalhador e também não gerou emprego, não trouxe nenhuma compensação. E é nessa onda de mentiras e mentiras desse país de tantos Pinóquios que o Brasil vai tocando a vida e não dá mais. Né? Perspectiva muito ruim, né? Muito ruim, péssima, né? Ô, Borda, mas eu queria agora trazer a nossa conversa mais para o âmbito local da nossa querida Ribeirão Preto, né? Você teve uma atuação brilhante, né, nas coberturas sobre a Operação Sevandija, né? Era sempre alguém muito esperado em alguns momentos aí para fazer a sua análise, para fazer os seus comentários em relação a esse que foi o maior escândalo, né, político da administração pública da nossa cidade aí em toda a sua história. Eu acho que não tivemos outro, né, com tantas repercussões e com tantos desdobramentos. Mas sempre fica uma dúvida, né? Não vamos falar o que foi a Operação Sevandija, porque todo mundo conhece, a gente não há ribeirão pretano hoje que não acompanhou todo aquele momento ali, né? Mas eu queria saber de você, como alguém, né, com uma perspicácia muito grande, que acompanhou detalhes de toda aquela investigação, eu queria saber o seguinte: ô Borda, a investigação terminou ou não? A gente sempre tende a achar que a definição de uma sentença judicial bota um ponto final num processo investigativo. Em se tratando da Sevandija, embora tenhamos uma decisão em primeira instância, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e ainda tem muitos envolvidos e, ao longo desse tempo, conseguiram, por razões que a gente não cabe agora examinar, conseguiram se manter escondidos longe do alvo da investigação. São pessoas poderosas que estão ainda no cenário político e que não tiveram a sua reputação arranhada. Então, eu acho que a Sevandija é um processo
digamos assim, por muito tempo de investigação. Penso que ainda vamos ter novas revelações, que ainda vamos descobrir quem estava por trás de toda aquela engenharia. Quando eu cobria a Sevandija, eu sempre me perguntava que, embora aquela dinâmica não fosse tão criativa assim, não fosse tão engenhosa, ela era produto de algum gênio que não estava incluído naquele grupo. Um gênio que provavelmente levitava sobre aqueles implicados e que talvez tenha desenhado todo esse projeto. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que a Sevandija ainda tem muito o que dizer para Ribeirão Preto, ainda tem muito o que exibir de coisas que estão lá no porão, que estão no subterrâneo. Ô, Borda, mas veja só, a gente percebeu, né, durante o período assim mais quente dessa investigação, quando havia aquelas tradicionais coletivas, né, do GAECO, né, e você sempre ali presente, fazendo a cobertura e tal, a gente percebe que existe uma certa crítica, né, em relação em relação à investigação, no sentido assim de que, por que aquela oportunidade? Por que exatamente durante o período de uma campanha eleitoral lá em 2016, né? Por que foi publicizado, extremamente publicizado, o envolvimento de algumas figuras que depois não foram, né, não tiveram a denúncia judicializada, enfim, as notinhas de R$ 2 envolvendo algumas figuras que não foram aquelas que realmente acabaram sendo algum tipo de penalização imediata, etc. Há quem diga, inclusive, uma crítica dizendo que o Ministério Público de São Paulo faz o jogo do PSDB. A gente ouviu muito e ouve ainda muito essa questão, não só na questão da Sevandija, né, mas também ali no sentido de que, naquele momento, teria favorecido, né, a candidatura do atual prefeito, em 2016. O que você diz a respeito disso? Perfeito. Essa questão foi muito explorada durante as coletivas e até nas entrevistas individuais que nós fizemos, tanto com o Ministério Público também, como também com a Polícia Federal. E a resposta que sempre houve é de que não havia mais condição, era um risco protelar qualquer ação que se não fosse naquele momento. Então, os promotores dizem que, embora as pessoas tenham essa visão, ou eles faziam ali, naquela hora, ou então corriam o risco de perderem todo aquele material que tinham coletado. A bem da verdade, fica para a visão das pessoas de que foi algo atrelado a um interesse político. Da parte do Ministério Público, eles sempre deixaram muito claro que não houve nada disso, foi uma decisão técnica operacional. Agora, toda investigação, principalmente quando focada numa política, ela traz uma série de interpretação. E a gente não sabe até que ponto escorrega para um terreno concreto quando faz essa análise, ou se a gente simplesmente está pensando, está viajando em interpretações, porque muitas vezes esses fatos se encaixam e dão sentido para uma teoria conspiratória. Eu não tenho hoje elementos para afirmar, houve sim uma intervenção do PSDB para favorecer o atual prefeito de Ribeirão Preto. Não tenho elementos para isso. Tenho simplesmente o lado oficial do Ministério Público dizendo que foi uma decisão técnica. Essa última eleição municipal, né, do ano passado, veja, mais uma vez, essa questão das pesquisas, eu queria saber, né, a sua opinião a respeito disso também, mostravam, né, um certo empate técnico durante o período da campanha entre os dois candidatos principais, Sueli Vilela e Nogueira, e o resultado da eleição foi totalmente diferente desse, que apontava algumas pesquisas até uma semana, 10 dias antes, né? E exatamente com um prefeito muito mal avaliado também nas pesquisas em relação à sua administração. Você tinha uma rejeição aí apontada por algumas pesquisas que passava de 40%. Eu cheguei a ouvir, por exemplo, com essa rejeição ele não consegue nunca se reeleger, é impossível, né? Como é que você analisa essa questão? Bom, eu tenho um pé atrás com relação às pesquisas. E eu acho que as pesquisas desequilibram o processo democrático no Brasil. Porque as pesquisas, e isso nós temos assim, um farto material de comprovação, geram tendências, geram posições que não são naturais. Então, eu acho que o Brasil deveria ter uma legislação com uma regulamentação mais dura em relação a essas pesquisas. Acho que essas pesquisas viraram, no Brasil, uma grande festa, servem a interesse. No caso específico de Ribeirão Preto,
Por quantas vezes nós víamos picos de crescimento do atual prefeito Duarte Nogueira num momento sem conexão com qualquer atitude, ou seja, estava lá, os números me faltam agora, com 10 pontos e, de uma forma surpreendente, ia para 40, 50, e nós, como, digamos assim, operadores da área social, tentávamos encontrar razões que justificassem aquilo. Como alguém sai de 10 para 50, 60, e como alguém consegue, como você fez essa referência, superar uma alta rejeição. O que é a rejeição? Ela é a tradução literal de não voto nesse candidato por nada. Eu voto num poste de luz, mas não voto nesse candidato. E vai lá o candidato e vê. Então, eu acho que as pesquisas eleitorais do Brasil deveriam ser mais regulamentadas, deveriam ser mais dosadas, para não termos esses desastres que acabam acontecendo. Um país como o Brasil, que tem, digamos assim, uma certa fragilidade de amadurecimento político, isso é terrível. Eu sempre digo, uma pesquisa divulgada na véspera é material para que o motorista do Uber, para que o vendedor de pipoca façam a cabeça do eleitor no dia seguinte. Ô, Borda, mas ainda falando aí da nossa cidade, né? O que você vislumbra aí nesses próximos 4 anos da administração Nogueira, né? Você tem obras aí que estão sendo finalizadas, obras que já vinham do primeiro mandato dele, obras cujo financiamento, né, foi conseguido anos antes, lá na época da prefeita Darcy Vera, período do PT ainda, né? Você tem uma Câmara bastante dócil aos interesses do prefeito, pelo menos no final do ano passado, já no início desse ano, você tem votação de projetos de lei ali bastante favoráveis, né, aos interesses da prefeitura. O prefeito consegue fazer muita coisa diante dessa crise econômica e social que nós temos aí posta para o país, com reflexos, claro, aqui em Ribeirão Preto, Borda? Analisando a questão das obras, em primeiro lugar, eu acho que o prefeito Duarte Nogueira entrou em campo depois que a ex-prefeita Darcy Vera colocou a bola na frente da área para cobrança de pênalti e pediu para tirar o goleiro. E aí ele simplesmente chutou. O chute saiu meio torto, mas fez o gol. Então não teve ele nenhum trabalho senão botar uma chuteira bonita e uma meia legal e entrar em campo para cobrar um pênalti. Só que agora é preciso mostrar o jogo, é preciso trabalhar com essa Câmara. E eu acho também que esse processo que transcorre a partir de agora vai ser explicado por essa situação que nós tivemos na pré-eleição aí para prefeito. Essas desistências de última hora, esse não quero mais, pensei melhor, isso vai ser explicado no decorrer desses meses e até nos próximos anos. Então, aí a gente vai entender o que aconteceu lá, por que as pessoas tomaram aquela atitude. Mas o nosso tempo não vai permitir para a gente se estender muito, né, nessa questão agora, mas com certeza você estará aqui de outras vezes, né, proximamente, para a gente continuar esse papo tão legal, né? Eu quero agradecer muito a sua vinda, a sua presença. Eu acho que foi uma entrevista muito dinâmica, abordamos vários aspectos aí da questão da comunicação, do jornalismo, a sua história, o jornalismo investigativo. Eu só tenho a agradecer, meu querido, a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito feliz pelo convite, legal essa oportunidade, porque é nesse contato que a gente consegue passar, de fato, a opinião que temos e o olhar sobre a vida. Então, foi muito legal conversar com você, muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, tá? Meus queridos e queridas telespectadores e ouvintes aqui, né, das emissoras da multiplataforma Tati, tenho que agradecer mais uma vez, né, a vocês terem nos acompanhado, terem nos prestigiado em mais esse Conexões Ribeirão, entrevistando hoje o jornalista João Carlos Borda. Você pode também nos acompanhar aí pelos nossos canais, né, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, né, também pelo nosso blog, onde você vai encontrar esta entrevista com o Borda e outras anteriores que nós fizemos aqui no Conexões. É só ir lá, só fazer uma visita lá no www.professorlages.com.br, né? Agradeço a todos e até semana que vem com mais um Conexões. Até lá!